Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala, povão coral, bom dia, boa tarde, boa noite, sextou, torcedor do Santa Cruz. E comigo aqui estamos trazendo mais um vídeo, para falar as coisas do Santa Cruz. E o assunto, torcedor, de hoje é um assunto muito bom, de um debate que houve de dois cronistas, de dois jornalistas experientes sobre a SAF do Santa Cruz e algumas SAF que está rolando aí, pelo Brasil afora. Muito importante, torcedor. Tem duas opiniões distintas, Leonardo Boris e o Edinaldo Santos. E, por incrível que pareça, as duas opiniões de ambos fazem sentido e eles têm razão. Mas aqui eu convido você, torcedor, para avaliar e deixar o teu comentário sobre esse debate muito rico, esse debate importante que houve, ontem à noite, na imprensa pernambucana, de Edinaldo Santos e o Leonardo Boris. Mas antes, torcedor, eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Deixa o like e comenta. Deixa o teu like e dá a tua opinião. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Aciona o sininho das notificações. Aos novatos, a gente explica que aqui é um canal que fala única e exclusivamente as coisas do Santa Cruz Futebol Clube diariamente, torcedor. Sem arrodeus e sempre com a verdade para deixar você, torcedor do Santa Cruz, bem informado. Aqui, está nossas redes sociais. Twitter, Cast Coral 2. Instagram, Cast Coral 14. Ali a logomarca da Jogo de Ouro. Jogo de Ouro é uma empresa de aposta que está crescendo na capital pernambucana. Inclusive, torcedor, você vai agora aqui no Instagram da jogodeouro.bet. Mas aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem o link para você fazer o teu cadastro e já apostar na Jogo de Ouro. Você põe R$11 lá no mínimo e já concorre a um sorteio que será no dia 18/5. Você vai concorrer a um Chevrolet 0 km, um Chevrolet Sonic, uma caixa de som JBL e um iPhone 15 Pro Max. Tudo isso com apenas R$11. Então vai aqui, jogodeouro.bet. E ali acima, logo marca da Deslube. Você vai pegar aí o final de semana, vai passear com a família, tá indo trabalhar, voltando do trabalho, indo dar aquele passeio na capital pernambucana, passa nos postos Deslube, torcedor. Os postos Deslube tem a gasolina Dura Mais. A gasolina Dura Mais é a gasolina aditivada dos postos Deslube, a queridinha. Ela, além de ser barata em relação aos outros postos, ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Então, gasolina Dura Mais só nos postos Deslube, torcedor. Torcedor coral, a gente vem falando aqui diariamente. Inclusive, a gente vem cobrando algumas coisas do presidente Bruno Rodrigues. Mas a gente vai deixar bem claro aqui, tá? O presidente Bruno Rodrigues, ele não tem nada a ver nessa situação de calamidade que se encontra o Santa Cruz. Ele chegou para consertar, para tirar o Santa Cruz dessa situação. Mas a gente também alerta a você, torcedor do Santa Cruz, que o presidente Bruno Rodrigues hoje, ele está cercado de pessoas de gestões passadas. Pessoas que passaram no clube ao longo desses 40 anos. Então, a gestão do presidente Bruno Rodrigues, ela está rodeada com essas pessoas. E a gente faz as cobranças no presidente Bruno Rodrigues para ele não ser mais do mesmo, torcedor. Porque, veja, a gente tem que cobrar agora com responsabilidade, sem difamar, sem esculhambar ninguém. Tudo dentro da legalidade. Porque daqui a 3 anos, ao final do mandato do presidente Bruno Rodrigues, qual será o Santa Cruz que o presidente Bruno Rodrigues irá entregar? O Santa Cruz igual a um Fortaleza hoje, ou Santa Cruz igual ao que ele pegou, acabado? Porque lá na frente não vai dar mais tempo cobrar. E aí é onde eu falo, o torcedor do Santa Cruz ele tem um papel importantíssimo nessas cobranças. Falei e repito, com responsabilidade, sem difamar ninguém, cobrando tudo dentro da legalidade, dentro do torcedor do Santa Cruz, como o torcedor sempre faz, torcedor do bem.
E é muito importante o torcedor do Santa Cruz se tornar sócio, ou ele atualizar sua mensalidade para ser sócio. Porque uma vez sendo analisada a SAF do Santa Cruz, vai passar por você, torcedor do Santa. Esse crivo tem que passar pelo torcedor do Santa Cruz. Então é por isso que a gente faz críticas construtivas. A gente não esculhamba ninguém, a gente não denigre ninguém. Agora a gente vai cobrar e a gente vai fiscalizar. Inclusive, como eu falei, a gestão do presidente Bruno Rodrigues, ela está rodeada, ela está cercada de grupos políticos passados. Então veja a pressão que o presidente Bruno Rodrigues deve estar recebendo. E aí é onde a gente cobra para ele não ser mais do mesmo, torcedor. Santa Cruz tem agora 6 meses até chegar a janeiro de 2025. E o Santa Cruz tem a obrigação, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, tem a obrigação de organizar o Santa Cruz minimamente para que ele chegue em 2025 forte e pujante. Ah, Gondim, mas ele não vai ser um Bahia, não vai ser um Fortaleza, não vai trazer contratações de outro mundo aí, da Europa, mas ele tem que chegar organizado, em termos de estruturas, com a SAF já encaminhada ou feita, porque é uma promessa do presidente dizer que a SAF vai sair ainda esse ano, porque com a SAF já encaminhada, chancelada pelo Conselho Deliberativo e pelo torcedor, pelo sócio do Santa Cruz, a gente vai ter a esperança de coisas boas para um futuro bem próximo. O que não pode é chegar a 2025, torcedor, e o Santa Cruz não ter resolvido absolutamente nada. Nem problema estrutural, nem SAF, nem recuperação judicial, nada. O Santa Cruz tem tempo para se planejar. E é sobre esse tempo que a gente vai cobrar. A gente vai fiscalizar e cobrar as promessas do presidente Bruno Rodrigues. Inclusive, torcedor, nesse debate que a gente vai passar agora dos dois jornalistas aí, experientes, competentes, Edinaldo Santos e o Leonardo Boris, eles falam nessa promessa do Bruno Rodrigues, tá? O Bruno Rodrigues prometeu fachada, prometeu SAF, prometeu a reforma do banheiro, tudo para esse ano de 2023. Aliás, tudo esse ano para esse segundo semestre de 2024. Vai dar tempo? Não se sabe, mas ele prometeu. Então, torcedor, eu convido vocês agora para prestar muita atenção nesse debate rico e importante sobre a SAF, né, do Santa Cruz e alguns modelos de SAF. O Edinaldo Santos, ele diz que o presidente Bruno Rodrigues, por ele ter essa certeza de fazer a SAF em 2024 ainda agora, ele já vem conversando com alguns investidores. Já o Leonardo Boris, ele acredita que não tem nada concreto. Só tem sondagens e tal, mas não tem nada concreto de SAF do Santa Cruz. E aí, tanto o Edinaldo Santos, a opinião do Edinaldo Santos, quanto o Leonardo Boris, torcedor, eles estão certos. Por que eles estão certos? Porque as coisas não são claras dentro do Santa Cruz. A gente trouxe o advogado do Santa falando ontem, né, sobre SAF, recuperação judicial, provável plano imobiliário, e a gente entende que o Lucas, né, que é o advogado que está cuidando disso, um dos advogados que está cuidando disso, a gente sabe que tem certas coisas que não dependem dele. E ele não pode ir muito além no debate, porque ele tem um limite. E aí, ele não podendo ir adiante nesse debate, deixa transparecer que as coisas estão soltas. Deixa transparecer essas duas opiniões. Tem coisa ou não tem? Então, assim, por isso que eu falo, tanto o Edinaldo Santos quanto o Leonardo Boris, que você vai ver agora, torcedor, esse debate rico e importante, eles deixam essas opiniões que, no meu ponto de vista, estão corretas. E a gente quer ouvir você, torcedor, sobre essa opinião, né, sobre esse debate rico, tanto do Edinaldo Santos quanto do Leonardo Boris. Inclusive, eles falam também sobre uma SAF do Santa Cruz aí, do ex-presidente Antônio Luiz Neto, com o Jairo Rocha, disse que estava encaminhada e nada andou. Mas, antes disso, torcedor, deixa o teu like aí, né? É muito importante você assistir esse vídeo, deixar o like e comentar. Se você comentou, deixa o like para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo importante, esse vídeo importante que a gente está trazendo para vocês agora. Na tela, torcedor, Leonardo Boris e Edinaldo Santos. Um abraço aqui, a gente deixa para os amigos, né? Forte abraço para os dois amigos, Edinaldo e o Boris. Eles falam, né? Eles debatem sobre esse assunto complexo
e importante sobre a SAF do Santa Cruz e algumas SAFs também do futebol brasileiro. Na tela para vocês. Do Santa Cruz para João, para Igor, aqui no Fórum Esportivo, foi o que de mais significativo existiu essa semana no Santa Cruz. Porque está todo mundo querendo realmente saber, vai ter SAF ou não vai? E quando se quer saber se vai ter SAF ou não vai, é porque todo mundo sabe da extrema necessidade que se tem para que o Santa Cruz imediatamente consiga instituir uma SAF. E eu fiquei pensando nas suas palavras, que eu participei ontem, foi quarta, na terça-feira, que você falou, teria que contratar uma consultoria, teria que contratar uma auditoria, mas isso custa dinheiro. E é uma coisa que o Santa Cruz não tem. Mas vai precisar, porque o contato com o investidor, ele próprio vai solicitar isso. Mas a partir do momento que tiver realmente o investidor, eu sinceramente, Edinaldo, eu acho que é igual o jogador de futebol. Sondagens, mas ainda ninguém chegou para sentar à mesa, olho no olho, e conversar seriamente sobre a SAF no Santa Cruz. Mas olha, a partir do momento que o presidente do Santa Cruz garante, como ele garantiu aqui na Rádio Jornal, que vai ter SAF até o final do ano... Mas ele garante ou pretende? Não, ele garantiu, né, João? Ele garantiu que vai ter SAF até o final do ano, né? Ele não disse, eu estou pretendendo, não. Ele disse, eu garanto a SAF até o final do ano. O torcedor tricolor pode ficar tranquilo que até o final do ano o Santa Cruz vai constituir a sua SAF. Então isso significa dizer que ele vem tendo, sim, algum contato mais alicerçado. Eu só fico meio que cabreiro, Edinaldo, com essa questão de prometer e, para cumprir a promessa, entregar por qualquer preço. Eu tenho um medo disso. Eu acho que ele é suficientemente preparado para não eu não tenho dúvida disso. SAF, né? Eu não tenho dúvida disso, mas ele não decide sozinho, né? E não é o qualquer preço. O qualquer preço pode ser pra gente e aos olhos dele pode não ser. Sim, aí é outra questão de avaliação que a gente vai ter, né? Da proposta que for apresentada. Porque proposta é uma coisa muito... O que é bom para mim não é bom para você e vice-versa. E você tem, por exemplo, como aquela que estava chegando aí para o Náutico e que não vai ter mais. De 1 bilhão e 200. A 980 mil reais. Não, 980, perto de 1 bilhão. Era 980 milhões de reais, mas isso ao longo de 10 anos. Isso aconteceria ao longo de 10 anos. Então as SAFs têm esses projetos mirabolantes, mas o torcedor tem que se ligar também no tempo em que esse dinheiro vai rolar. Então você ficaria com praticamente um orçamento ali mensal ao longo de 10 anos, em torno de 6 a 8 milhões de reais, que é exatamente uma cota parecida com o que os clubes recebem no Campeonato Brasileiro da Série B. Então é com isso que o Náutico queria trabalhar se aquela SAF tivesse sido aprovada. Agora, achei que foi significativa a palavra do presidente do Santa Cruz. Porque ou Santa Cruz busca essa SAF, ou Santa Cruz não tem condição, gente, de se viabilizar de forma nenhuma. E a primeira coisa que tem que se fazer na SAF, quando a gente fala SAF, se remete muito ao futebol. Ao futebol, você falou mesmo agora, o Náutico teria, não é o Náutico que teria, a SAF que teria 6 milhões para gerir por mês. Agora, vamos ver o passivo, porque tem que ser pago. Não, mas quando você acerta o contrato, você percentualiza. Sim. Isso aí fica no que eles chamam dos dados de confidencialidade do contrato. Mas certamente toda SAF tem um comprometimento com o passivo. Com o passivo, lógico. Não tenha dúvida disso. Não é à toa que já temos aí resultados muito importantes de algumas SAFs em cima do passivo, né? O Bahia, por exemplo, conseguiu zerar as suas dívidas trabalhistas. O Atlético Mineiro conseguiu reduzir de 1 bilhão 570 milhões do seu passivo para pouco mais de 700 milhões. Então são algumas SAFs que dão certas e são outras SAFs que dão erradas. Aquelas que estão dando certas estão realmente mostrando trabalho e diminuindo os passivos dos seus respectivos clubes. Eu li uma notícia clubes. Que o John Textor, ele chegou a pedir um empréstimo de 330 milhões. Não, o John Textor, ele precisa inclusive cumprir com o que promete, né? Porque, por exemplo, o aporte financeiro de 2023, ele atrasou. Não é que ele não pagou, ele atrasou e está pagando agora
na equipe do Botafogo. A E 777. aquela do Vasco, a 777, está toda enrolada. Toda. Inclusive Ela- com processo de Nos Estados Unidos. corrupção nos Estados Unidos. Porque ela pediu um dinheiro em torno de 350 milhões de dólares, de euros, aliás, o que corresponde a 1 bilhão e 700 milhões de reais, apresentando fundos que não lhe pertenciam como garantia. Então a Justiça dos Estados Unidos descobriu isso e está o maior rolo lá em cima da 777. É por isso que alguns clubes, o torcedor pergunta, por que o Flamengo não faz SAF? Por que o Atlético Paranaense não faz SAF? Porque são clubes sadios, né, financeiramente. Mas o Atlético Paranaense está prometendo que vai virar SAF já, hein? Mas com o Mário Petralha, O né? Mário Petralha. É. O Mário Petralha. Não, É. ele vai fazer esse entendimento e vai mostrar o modelo que vai ser feito lá no Atlético Paranaense. Bom, enfim, que o Santa Cruz ache seu caminho.